Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal A Ciência para Aprovação. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Chagas e eu quero te ajudar nessa caminhada rumo à conquista do seu cargo público. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo por todo o Brasil, em especial aqui no estado de Goiás. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Então vamos lá, para a tela do computador para mais uma aula. Olá pessoal, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer a nossa 7ª aula da Lei Orgânica do Distrito Federal comentada. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 dos servidores públicos. Artigo 33º. O Distrito Federal instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquicas e fundações públicas, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. O regime jurídico dos servidores é o conjunto de normas que estabelece os direitos e deveres desses agentes públicos, pelo menos aqueles que se possam imputar de modo geral públicos. Então esse é o regime jurídico dos servidores públicos. E esse regime jurídico está positivado na Lei Complementar 840, que fala tanto do regime jurídico e também o plano de carreira dos servidores do governo do Distrito Federal. Prosseguindo. Parágrafo 1º. No exercício da competência estabelecida no caput, serão ouvidas as entidades representativas dos servidores públicos por ela abrangidos. Então, na elaboração desse regime jurídico e desse plano de carreira, tem que ser ouvida as entidades representativas, ou seja, as entidades de classes, que são os sindicatos e as associações de servidores civis e também militar para a elaboração desses planos. Parágrafo 2º. As entidades integrantes da administração pública indireta não mencionada no caput instituirão planos de carreira para os servidores, observado o disposto no parágrafo anterior. Como podemos observar, os integrantes da administração indireta também podem instituir o seu plano de carreira, observado o disposto no parágrafo anterior, que é também ouvir as entidades representativas desses servidores. Parágrafo 3º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório deve observar: primeiro, a natureza, o grau de responsabilidade, as peculiaridades e complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura. Parágrafo 4º. O Distrito Federal deve manter escola de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contrato com os demais entes federados ou suas entidades. Então, o Distrito Federal deverá manter uma escola de governo para a formação e aperfeiçoamento desses servidores, que constitui um dos requisitos para a promoção na carreira, para você ir subindo de classe ali dentro da sua carreira. Parágrafo 5º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os secretários de estados, os administradores e os demais casos previstos na Constituição são remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 19, inciso 9º e 10º da Lei Orgânica. Então, esses agentes políticos eles serão remunerados exclusivamente por subsídio. O subsídio ele é um valor único, que não leva em conta gratificação adicional, a pessoa recebe somente aquela parcela a qual faz jus ali do seu subsídio.
Parágrafo 6º. A remuneração dos servidores públicos organizado em carreira pode ser fixada nos termos do parágrafo 7º. Lei complementar pode estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 19, inciso 10º. 8º. Os poderes executivo e legislativo devem publicar até 31 de janeiro de cada ano os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Como nós já sabemos, o Distrito Federal não tem poder judiciário próprio. O poder judiciário no Distrito Federal é mantido pela União. Em parágrafo 9º. A lei deve disciplinar a aplicação de recursos orçamentários proveniente da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sobre a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Artigo 34º. A lei assegurará aos servidores da administração pública direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder ou entre os servidores do poder executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, o Distrito Federal, através de lei, garantirá a igualdade de vencimentos para os cargos de mesma atribuição e também entre os servidores dos poderes executivo e legislativo. Não pode um ser superior ao outro, ressalvadas as vantagens de caráter individual, ou seja, aquelas gratificações que devido ao cargo a pessoa possa receber, mas o salário base tem que ser o mesmo. Artigo 35º. São direitos dos servidores públicos, sujeitos ao regime jurídico único, além dos assegurados no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal, os seguintes: primeiro, gratificação do titular quando em substituição ou designado para responder pelo expediente. Então, aquela pessoa que vai substituir o titular da pasta ou da repartição ali, ele vai receber uma gratificação por estar exercendo a chefia enquanto o chefe está licenciado ou está resolvendo um outro problema. Segundo, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultado ao poder público conceder a compensação de horário e a redução de jornadas nos termos da lei. A jornada de trabalho tem que ser no máximo 8 horas diárias e 40 horas semanais, ficando facultado ao poder público conceder essa compensação de horário e redução de jornada. Quando o servidor está estudando e ele precisa sair mais cedo, então o poder público pode conceder um horário especial para ele, compensando esse horário que ele utilizou para se especializar. Terceiro, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou a do nascituro, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens. Prestem bem atenção aqui nesse inciso 3º, que ele já foi objeto de várias provas, então memorizem bem esse inciso 3º. Inciso 4º. Atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes, nos termos da lei, bem como a amamentação durante o horário do expediente nos 12 primeiros meses de vida da criança. 5º. Vedação do desvio de função, ressalvada sem prejuízo de seus vencimentos, horário e demais vantagens do cargo, emprego ou função. A linha A mudança de função concedida à servidora gestante sobre recomendação médica. B. A transferência concedida a servidor que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente ou doença de trabalho, para locais ou atividades compatíveis com sua situação.
Sexto, recebimento de vale-transportes, nos casos previstos em lei. Sétimo, participação na elaboração e alteração dos planos de carreira. Oitavo, promoção por merecimento ou antiguidade no serviço público nos termos da lei. Nono, quitação da folha de pagamento do servidor ativo e inativo da administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal até o 5º dia útil do mês sob pena de incidência de atualização monetária, obedecido o disposto em lei. Parágrafo 1º. Para a atualização a que se refere o inciso 9º, utilizar-se-ão os índices oficiais, e a importância apurada será paga juntamente com a remuneração do mês subsequente. Parágrafo 2º. É computado como exercício efetivo para efeito de progressão funcional ou concessão de licença-prêmio e aposentadoria nas carreiras específicas do serviço público, o tempo de serviço prestado pelo servidor requisitado a qualquer dos poderes do Distrito Federal. Então, esse tempo em que o servidor foi cedido para um outro órgão ou para outra entidade, conta para efeito de todos esses benefícios, como progressão funcional, concessão de licença-prêmio e aposentadoria. Artigo 36º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical, observado o disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Então, é garantido ao servidor a livre associação sindical. Ele não é obrigado, mas ele tem o direito de se filiar ao sindicato de sua categoria. Parágrafo único. A lei disporá sobre a licença sindical para os dirigentes de federações e sindicatos de servidores públicos durante o exercício do mandato, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada um. Artigo 37º. Às entidades representativas dos servidores do Distrito Federal cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões jurídicas, observado o disposto no artigo 8º da Constituição. Então, essas entidades elas podem representar os seus servidores tanto no seu interesse particular como coletivo, inclusive em questões jurídicas ou administrativas. Artigo 38º. As entidades de caráter sindical que preencham os requisitos estabelecidos em lei é assegurado o desconto em folha de pagamento das contribuições dos associados aprovadas em Assembleia Geral. Artigo 39º. O dever de greve é exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Artigo 40º. São estáveis após 3 anos de exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. O servidor ele se torna estável após os 3 anos de estágio probatório a que ele é submetido. Agora vamos falar dos casos em que o servidor pode perder o cargo. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perde o cargo, primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurados o contraditório e a ampla defesa, terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, também assegurado o contraditório e a ampla defesa, segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, deve ele ser reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, se essa decisão de demissão ela foi invalidada pela justiça, então o servidor ele retornará para o seu cargo. Se tiver alguém ocupando o seu cargo, se for um servidor estável, ele será reconduzido ao seu cargo de origem, ele não tem direito à indenização, ou ele pode ser aproveitado em outro cargo e, em último caso, posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável deve ficar em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, a administração pública ela formará uma comissão ali de servidores já estáveis, de servidores públicos efetivos, para estar fazendo essa avaliação especial de desempenho do servidor e dar o seu parecer sobre a aquisição ou não da estabilidade desse servidor. Artigo 41º. Ao servidor público efetivo, nos termos da Constituição Federal, é assegurado o regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. O regime próprio de previdência social, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, é instituído por lei complementar. Segundo, o tempo de contribuição prestado sob o regime de aposentadoria especial é computado da mesma forma quando o servidor ocupa outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da proporcionalidade, quando se tratar de regime diverso. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Então, esse servidor ele já trabalhou na administração pública federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, então esse tempo de serviço prestado nessas entidades serão integralmente computados para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo assim estendido aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de reenquadramento, transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Parágrafo 5º. O benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, qualquer que seja a causa mortis, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Então, o benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, seja qualquer a causa da morte. Parágrafo 6º. É assegurada a contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados, para efeito de aposentadoria. Então, se o servidor não gozou das suas licenças-prêmio, então, ao final, esse período será contado em dobro. Parágrafo 7º. Aos servidores com carga horária variável são assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos 3 meses antes da aposentadoria. Parágrafo 8º. O tempo de serviço prestado sobre o regime de aposentadoria especial será computado da mesma forma quando o servidor ocupar outro cargo de regime idêntico ou pelo critério de proporcionalidade, quando se tratar de regimes diversos na forma da lei. Artigo 42º. É assegurada a participação dos servidores na gerência de fundos e entidades dos quais contribuir, na forma da lei. Então, o servidor ele tem direito a participar na gerência dos fundos ali, do que foi arrecadado com o fundo de previdência daqueles servidores. 43º. Será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado de rede oficial de saúde do Distrito Federal. Então, será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, tanto o cônjuge homem como mulher, já adaptado aqui à nova modalidade de gênero.
Parágrafo único. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência horário especial de serviço, independente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. Então, a pessoa que tem um cônjuge ou um dependente com alguma deficiência física, ele tem direito a um horário especial para estar cuidando dessa pessoa. Artigo 44º. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal fica assegurado: primeiro, percebimento de adicional de 1% por ano de serviço público efetivo nos termos da lei. Segundo, contagem para todos os efeitos legais do período em que o servidor estiver de licença concedida por junta médica. Terceiro, contagem recíproca para efeito de aposentadoria, do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, na forma prevista no artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal. Parágrafo único. Ficam assegurados os benefícios constantes do artigo 35º, parágrafo 3º, 4º e 5º e do artigo 43º desta lei orgânica aos servidores das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E é isso aí, pessoal. Mais uma aula da Lei Orgânica do Distrito Federal comentada. Nossa aula número 7 e até o próximo vídeo. Um abraço. Bem, gente, essa foi mais uma aula. Se você gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Muito obrigado, um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!